Irmãos, eu peço que vocês abram a Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós vamos, com a graça de Deus, dar sequência aqui na parte 2 da série sobre as bem-aventuranças. Vamos ler ali Mateus capítulo 5, versículo 4. Mateus 5, versículo 4. Como eu estou aqui instalado já aqui nesse local, então eu vou ficar aqui melhor, mas eu confesso que é um pouquinho desconfortável, vocês estão longe. Eu gosto de ir longe, eu gosto de ficar pertinho. Essa é mais pertinho. Mas eu vou ficar por aqui mesmo. Se alguém quiser ir para frente, também se não quiser, tá tudo bem, fiquem mais confortáveis onde estiver. Bom, eu gosto de ficar mais perto. Bom, mas vamos ler ali Mateus 5, verso 4. Continuando então a série sobre as bem-aventuranças, tá bom? Diz assim então a palavra do Senhor. Mateus 5, 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém? Você crê nisso? Amém, eu também creio. Então vamos orar juntos mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra que está aqui diante de nós. E nós cremos que esta é uma palavra de esperança, sim. E nós acabamos de ler que aqueles que choram, aqueles que se entristecem, eles têm uma esperança de serem consolados pelo Senhor. Nós agradecemos a Ti por isso. Mas nos ajuda a entender o que mais o Senhor quer nos dizer através desta palavra, através deste texto. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Esclarece, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento. Que a nossa atenção esteja voltada não para a figura do pastor em si, mas para a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, em nome de Jesus. Que através do Teu Santo Espírito ela possa ser vivificada, Senhor. E nós possamos ser de fato ministrados pelo Senhor, em nome de Jesus. Me ajuda nesta hora a comunicar essa palavra, porque eu preciso do Senhor. Se não for o Senhor aqui comigo, eu não posso fazer nada. Então eu peço que o Senhor me ajude e me capacite, porque a minha dependência está completa em Ti agora, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco, por favor, porque nós, os Teus servos, estamos aqui humildemente para Te ouvir. Nós precisamos ter o nosso coração acalentado pela Tua palavra. Precisamos ser ministrados pelo Senhor. Então faz isso hoje para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu vou só fazer uma breve retrospectiva aqui sobre a semana passada, que nós iniciamos essa série. Foi a parte 1, né? Sobre Mateus 5, do 1 ao 3, né? Mas eu vou focar aqui no 3, que é o bem-aventurança propriamente dita. Semana passada nós lemos aqui: bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. Então nós falamos aqui de forma central sobre a humildade, né? E aí eu comentava com os irmãos aqui, o texto fala o seguinte: felizes então são os humildes, ou então, se a gente colocar de uma outra maneira, felizes são os não orgulhosos, né? Os não vaidosos, né? Nesse sentido. E que humilde é quem sabe quem realmente é, mas não pensa mais de si mesmo do que deve, né? Ele sabe ele sabe o que ele pode fazer, mas ele também sabe das suas limitações. Ele, sabendo que não pode chegar, não pode fazer, não pensa mais de si, né? E destes, então, dos humildes, dos não orgulhosos, é o reino dos céus, como o texto nos disse ali, né? Destes, dos humildes de espírito. Então, os humildes, sendo herdeiros, vamos colocar assim, do reino dos céus, eles desfrutam então das bênçãos de Deus, né? Nas suas vidas de forma prática. Mas não apenas isso, eles têm essa mesma esperança estendida para a vida eterna, né? De serem os herdeiros do reino de Deus, do reino dos céus, né? E eu comentei aqui com os irmãos também sobre algumas fontes de orgulho, de vaidade em nós, né? É o oposto da humildade, né? O orgulho. E algumas vezes algumas fontes na nossa vida que são fontes de orgulho, né? De vaidade, né? A
trabalho, bens, finanças, né? Pessoas, às vezes, né? Família, né? A gente se gaba de alguém, né? Que está próximo a nós. Ah, Às vezes a gente se gaba, se orgulha, né? Se envaidece até com coisas que não são boas, né? Com sofrimentos, com as doenças, né? No sentido de martirizarmos a nós mesmos, né? Nos exaltarmos, como mártires, né? Em certo sentido, né? Poxa, ninguém sofre mais do que eu, né? Eu sou o que mais sofre do mundo, tenham pena de mim, né? Aquele coitadismo, como eu disse aqui, né? Então isso muitas vezes acaba sendo uma fonte de vaidade no nosso coração. E até a religião, né? Os judeus fizeram exatamente isso, né? Eles se envaideciam, se orgulhavam da sua religião. Eu passei um vídeo aqui, não deu para ver muito bem, estava escuro, mas mandei lá no grupo. E os discípulos ali, naquela cena que eu passei, eles discutiam coisas pífias, coisas que não tinham nada a ver, coisas do seu próprio ego, enquanto o próprio Senhor Jesus encarnado estava fazendo o que precisava ser feito, e ele se ocupando das suas vaidades, do seu ego, né? E eu deixei uma questão aqui no final da semana passada, que se a nossa fonte de vaidade for tirada, o que é que sobra? Né? O que é que sobra? Se tirar a fonte de vaidade do Rafael, do coração dele, se não tiver mais aquilo, quem sobra? Então, quem é o Rafael? Né? E assim com cada um de nós, né? Quem nós somos de verdade, tirando a nossa fonte de orgulho, né? Então, basicamente, foram essas afirmativas que a gente trouxe na semana passada, e a gente vai, com a graça de Deus, pensar hoje sobre a parte 2, que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados, né? E eu vejo que aqui existe um paradoxo, eu já falei aqui sobre isso, que são aquelas ideias opostas que aparentemente se contradizem, né? Um paradoxo, né? Aqui ele fala, já na primeira frase, né? Lê ele comigo, está projetado. Bem-aventurados os que choram, feliz é quem chora. Então veja uma posição de ideias, né? Um paradoxo. Feliz é quem chora. Poxa, mas como assim? Feliz é quem chora, né? Então, assim, para a gente pensar, iniciar a nossa reflexão aqui, como entender que há felicidade no choro? Se ele normalmente, não sempre, mas normalmente, o choro ocorre numa situação de tristeza. Como pensar que bem-aventurado, que feliz alguém é por chorar? Né? É um paradoxo, um conflito de ideias, aparentemente, né? E como encontrar essa felicidade no choro? Já que Jesus são as palavras do próprio Jesus. Como encontrar felicidade no choro? E mais ainda, para a gente pensar aqui, eu quero lançar algumas aspas, provocações para a gente pensar, provocações para a gente refletir, né? Ele fala que felizes são os que choram, ou seja, de alguma maneira existe uma virtude ou uma felicidade no choro, né? E aí ele fala o seguinte, porque eles serão consolados. Então quer dizer, o consolo que vem de Jesus, ele vem para quem chora, né? Feliz é quem chora, porque esse que chora vai ser consolado. Então o consolo é para quem chora. Então, na verdade, o choro ele implica, de fato, necessariamente na vivência de uma situação desagradável, uma situação triste. Porque, ora, quem é que precisa ser consolado? Está feliz? Não, é quem está triste. Então o choro, ele de fato, ele implica uma situação de tristeza. E aí Jesus está falando que felizes são os que choram. É um paradoxo aqui que a gente tem, né? Mas eu quero pensar aqui com vocês hoje, porque nós vamos ver algumas situações em que o choro acontece, eu quero trazer para os irmãos, mas o fato é que a mensagem aqui é o seguinte, de que o texto nos apresenta que o choro ele vai acontecer, situações tristes, não podemos nos iludir. Os irmãos sabem, tem mais tempo aí de estrada do que eu, sabem bem melhor do que eu sobre isso. O choro ele vai acontecer por situações tristes, mas a mensagem aqui é que em meio a elas a gente tem garantia de consolo e ajuda de Deus. Você crê nisso? Amém, amém, eu creio junto com você. Mas então vamos pensar o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Feliz é você que chora, que passa aí pelo seu pranto, que você vai ser consolado. E por que Jesus disse isso para aqueles que o ouviam? Ele estava ali iniciando o Sermão do Monte, certamente muitas pessoas ali, né? Por que Jesus falou aquilo para quem ouviu ele? Quais motivos os seus ouvintes tinham para chorar? A gente
às vezes não, a gente, claro, tem que trazer para nós, mas a gente não, às vezes não para pensar no que estava acontecendo ali. O que esse pessoal tinha para se lamentar, para chorar? E eu quero, até remetendo a um vídeo que eu compartilhei lá com os irmãos na semana passada, um ponto que certamente a gente precisa dar destaque aqui era o domínio romano, né, sobre os judeus naquela época. Né? O domínio romano, que fazia com que eles tivessem altos impostos, tinham que trabalhar mais, pagar imposto. Né? O domínio romano fazia com que tivesse perseguições religiosas. O domínio romano fazia com que houvesse ali tensões sociais e culturais entre as pessoas, entre as autoridades, entre o povo. Então, assim, o povo escolhido, este povo escolhido, os judeus, escolhido pelo Senhor, ele estava subjugado pelos romanos. Ele estava ali à mercê, né, dominado pelos romanos. E aquilo ali afetava praticamente todas as esferas da vida deles. Né? Como eu falei, em questão religiosa, em questão social, cultural, financeira, né, econômica, melhor dizendo. Né? Então, isso, de fato, irmãos, era um motivo mais do que justificável para aquele povo chorar, aquele povo prantear, porque eles estavam dominados por outro povo, né? De todas as maneiras possíveis, né, naquele contexto. E Jesus diz isso a eles como uma forma de se estabelecer como Messias enviado por Deus, porque isso foi profetizado antes. E eu peço que você vá lá comigo para o profeta Isaías, por favor. Isaías, primeiramente, capítulo 40. Gosto muito desse texto, Isaías 40. Jesus fala isso para aquele povo: vocês são felizes, vocês que choram, vocês são felizes porque vocês serão consolados, porque isso era uma forma dele se estabelecer como Messias, como aquele que, através do qual iriam se cumprir as profecias a respeito do Salvador. E nós vemos isso aqui em Isaías 40, versículos 1 ao 5. Isaías 40, mensagem de consolo. Olha só, na minha Bíblia aqui o título é mensagem de consolo. Né? O que ele fala? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Isaías 40, o título aqui na minha versão é uma mensagem de consolo. Né? E diz assim, Isaías 40, a partir do verso 1. Consolem o meu povo, ou consolai, né, algumas versões. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama, ou voz que clama no deserto, né? No deserto preparem o caminho do Senhor. No ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. E a glória do Senhor se manifestará. Toda a humanidade haverá, pois a boca do Senhor o disse. Amém? Amém. Isso era uma das profecias diretas, né, assim, muito específicas acerca de Jesus, né, acerca do Messias. E engraçado que ele fala aqui, ó, versículo 5: a glória do Senhor se manifestará, pois toda a humanidade haverá. Toda a humanidade verá a glória de Deus. Em João 1,14, lá na frente, você não precisa ver, só quero fazer menção, mas João 14 fala: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. O que ele falou ali? Vamos voltar ali, ó. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade haverá. Aí João ele vai falar que o verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória. Isso aqui é Jesus. Isso aqui é Jesus. Então Jesus ele vai falar que vocês são felizes porque choram, porque agora eu estou aqui para consolá-los. É como se ele estivesse dizendo isso desta outra perspectiva, né, de uma outra maneira. Isaías ainda, vai lá para o capítulo 61, por favor. Isaías 61, versículos 1 e 2.
Isaías 61, versículos 1 e 2. Está projetado aqui também? Diz assim, Isaías 61, versos 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Isaías 61. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E olha o final. A consolar todos os que andam tristes, ali projetado, né? Ou a consolar todos os que choram. O Senhor, Ele se manifestou para consolar aquele que chora. Você crê nisso? Amém. O Senhor, Ele se manifestou para consolar aquele que chora. O Salvador, Ele trouxe uma palavra de esperança. Agora você pode, mesmo em meio à tristeza, você pode ficar feliz quando você chora, porque eu vou consolar você. Esta é a mensagem, né? Mas pensando no contexto deles aqui, né? Por que esse povo sofria? Por que esse povo se lamentava, né? Agora vamos pensar o seguinte: por que nós choramos? E eu não digo aqui o motivo, não agora pelo menos, mas não o motivo que nos faz chorar, né? Por que nós choramos no sentido de reação do corpo? Por que os nossos olhos eles eliminam as lágrimas, né? Vamos pensar dessa maneira. Por que o ser humano chora? E eu não vou me ater aqui a detalhes de anatomia, nem de corpo humano, nem de nada disso, não é a minha área, definitivamente. Mas eu quero só dizer aqui de forma bem simples que o choro é fisiológico, né? Ele é uma resposta fisiológica do corpo, uma resposta natural do corpo para um estado de alteração emocional. Então, assim, é uma forma de a gente comunicar algo do nosso interior que não está normal, não está dentro do nosso padrão, está fora do padrão. É uma alteração emocional interna. É uma forma de comunicação de algo que está diferente. Assim, bem simplista, bem resumidamente. E é uma forma de comunicação desde o nascimento. Desde o nascimento, a criança já nasce e já faz o quê? Quando sai da barriga da mãe, chora, né? Ela chora, a primeira coisa que faz, né? E é a forma de comunicação da criança por um longo tempo, até que ela consiga verbalizar as coisas, né? Mesmo depois, né? Isso é bem presente lá em casa, né? As crianças já falam bem, mas a Ana Clara principalmente chora bastante, né? Em algumas situações. É a forma de comunicar, uma forma de comunicação, o choro, né? E, de fato, há algumas situações que internamente às vezes entram em algum tipo de alteração ou desordem, vamos colocar assim, e a gente expressa no choro. Isso é perfeitamente normal. A primeira delas é a tristeza, né? Nem precisa entrar muito em explicações aqui. A tristeza que nos faz chorar, quando o nosso íntimo se altera, o nosso íntimo se move. E nós vemos isso na palavra, inclusive com o Senhor Jesus, em um texto bem conhecido, você não precisa abrir, mas está lá em João 11, na ressurreição de Lázaro. Quando Jesus está ali em meio a toda aquela situação, encontra com as irmãs, né, de Lázaro, depois que ele já havia sido sepultado de 4 dias, né? 4 dias. E aí o texto nos diz ali em João 11, ó, a partir do verso 32, vamos ler agora. João 11, 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava, e os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. As emoções do Senhor Jesus se alteraram no seu interior, no seu coração, porque ele era 100% homem. Mesmo sendo Deus, ele era 100% homem. As suas emoções foram afetadas, né? E versículo 34, perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, vem e vê. E aí finalmente Jesus chorou. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam quanto o amava, vejam quanto ele o amava. Então veja que as emoções de Jesus elas foram alteradas, elas saíram do seu padrão por conta da morte de um amigo.
por conta da lamentação que acontecia ali em meio àquela situação. Jesus chorou. Chorou, Jesus ficou triste. Simples assim. Assim como eu creio que ele deve ter se alegrado bastante em outras situações, né? Certamente, eu creio nisso. E é outra situação também que, apesar de mas não vou citar aqui, não vemos na palavra de forma específica, nós vemos situações, né? A alegria ali, casamentos, festas e tudo mais. Mas a alegria é uma coisa que muitas vezes nos leva às lágrimas, né? Alegria, uma boa notícia, bênçãos recebidas, surpresas agradáveis. Eu lembro quando a gente, cada um passou situações, né? Quando a gente descobriu, às vezes, que a mãe engravidou, tudo mais, aquela alegria, aquela coisa, né? E faz a gente chorar e tudo mais, quando a gente alcança uma bênção, isso é muito bom, né? Da mesma forma, a emoção dentro, ela se altera, né? O estado interior, ele se altera. E pode nos fazer ir à lágrima também por alegria, né? Às vezes a lágrima ela pode vir por conta de raiva ou nervoso, né? Está ligado, na verdade, ali a uma frustração, né? Frustração que remete à tristeza também. Né? Às vezes uma coisa que a gente fica nervoso e a gente se irrita no trabalho ou em casa, ou alguma coisa que acontece, alguém nos direciona uma palavra que, né, que não é boa. Às vezes acontece. Isso está ligado a uma frustração que leva a uma tristeza, né? Chorar por raiva, por nervoso, né? Chorar por luto. Nós perdemos nosso ente querido, né? Alguém querido, seja familiar, seja amigo, que quer que seja. O luto, ele altera as nossas emoções, né? Nos leva a um estado de tristeza que nos faz viver as lágrimas. Saudade, ligada ou não ao luto, mas apenas ao sentir a ausência de alguém, né? Pode acontecer também, pode gerar um estado emocional em nós que nos leve à lágrima. E o último que eu quero mencionar aqui, o último estado que pode nos alterar o nosso interior e nos levar às lágrimas, está lá em Salmo 119, versículo 136. Salmo 119, verso 136, diz o seguinte, ó. Meus olhos, salmista orando, né? Meus olhos vertem rios de lágrimas, porque os outros não guardam a tua lei. Ou como está projetado ali: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Irmãos, muitas vezes o pecado nos faz ir às lágrimas. O pecado pode nos fazer ir às lágrimas, porque de fato também é uma alteração que acontece no nosso interior. E eu já disse isso em outra ocasião aqui, mas repito aqui agora. Eu pessoalmente, para minha vida, eu vejo como uma coisa boa, eu vejo com bons olhos a gente chorar pelos nossos pecados. A gente precisa lamentar mais pelos nossos pecados. Eu pelos meus, cada um de nós pelos nossos, a igreja como um todo, a gente precisa lamentar. Várias vezes a gente vê na palavra situações em que pessoas se assentaram e choraram por conta dos seus próprios pecados, por conta dos pecados da família, por conta dos pecados do povo. O pecado, ele não só pode, no sentido potencial, mas ele, eu entendo que ele deve nos levar às lágrimas, em arrependimento diante dos pés do Senhor. E eu quero, assim, para ser de forma breve, mais um testemunho pessoal a respeito disso, de choro, né? Porque até certo ponto da minha vida, isso já adulto, posso dizer, né? Eu não conseguia chorar. Engraçado, não sei o que acontecia, se era um pouco uma dureza, uma coisa que tinha dentro, mas em casa, assim, eu sempre tinha os nossos momentos, discussões, como todo mundo tem, né? Antes do casamento, né? Mas eu sempre fui um carinhoso, sempre fui um filho ali, né? Assim, nunca, sempre fui, a gente foi sempre muito cuidado, né? Mas eu tinha essa coisa no meu coração que eu não conseguia expressar o choro.
Eu não conseguia. Eu não sabia por quê. Não sabia explicar. E eu lembro de algumas ocasiões, assim, até na minha adolescência, que por mais que eu quisesse, precisasse até chorar, para pôr para fora, né? Pra colocar para fora mesmo, e até me esforçar para isso, não conseguia. Não conseguia, simplesmente não saía. Mesmo numa situação triste, não conseguia. Não conseguia. Eu lembro algo que me marcou muito. Na minha adolescência, nós tínhamos o grupo de jovens lá da igreja. E, bom, meu pai e o irmão João Batista vão se lembrar bem da Cristina, filha da irmã Cleide, João Francisco. A Cristina era uma das jovens lá e ela era a gente era muito amigo, assim, bem amigo mesmo. E acho que ela uns 2 ou 3 anos mais velha do que eu, não me lembro agora. Mas a gente tinha uma amizade muito legal. E a Cris, ela, não sei se foi 2 ou 3 vezes que ela teve câncer, né? Voltou. E eu lembro uma vez que eu tinha o hábito de, em dezembro, eu ia passar as férias em São Paulo, né? Na casa dos parentes e tal, ficava 3 semanas às vezes, né? Lá. E eu lembro que quando eu fui viajar, a Cristina estava doente, já, da última vez, né? Voltou o câncer dela. E eu lembro que numa das ligações com a minha mãe, ela falou assim, a Cris internou. Tá bem, tal. E aí eu falei, não, mãe, então quando eu voltar, eu vou visitar ela. Eu vi ela no hospital, a gente se lembra disso. Daí, eu sei que passou os dias, quando eu voltei, ela já tinha ido para UTI. Aí não podia mais visitar, tal, né? E daí foi, né, passou algum tempo, não lembro quanto tempo assim, mas ela faleceu, né? Faleceu. E não lembro quantos anos ela tinha, não sei lá, 18, 9 anos, lá 20. Uma menina nova, né? E daí eu não consegui, né? A gente esteve lá no velório dela e eu não consegui, né, visitá-la e tal, dela, enfim. E eu lembro que me marcou muito, mesmo lá no dia do velório, a gente estava na igreja, teve um momento que cada um dos jovens foi lá, colocou uma flor, uma forma de homenagem, né, no caixão dela, um deles, né, enfim. Mas, e a gente estava lá e eu não consegui. Eu não consegui, mesmo em meio àquela situação de luto, de perda, né, eu não consegui me despedir da minha amiga e eu não conseguia chorar. É uma coisa travada dentro, sabe? E não conseguia. Por mais que eu quisesse, não conseguia. Mas eu sei que tudo isso mudou eu posso dizer, foi assim, a glória de Deus, assim, tudo isso mudou no encontro com Deus, lá em 2016. E eu sei que o encontro, ele pode ter muitas coisas a serem reavaliadas, né? Eu, com a cabeça, 2016 foi o primeiro encontro que eu participei. Com a cabeça que eu tenho hoje, eu olho, eu tenho algumas coisas que eu acho que poderiam de fato ser reavaliadas, mas não é o mérito aqui. A questão é que, apesar disso, uma coisa é certa, irmãos, não tem como não sentir a presença de Deus de maneira clara naquele momento, naquela situação. Não tem. E foi ali, em 2016, que eu e a Marta, a gente estava no primeiro ano de casado, não tinha nem feito um ano ainda, quando a gente participou do primeiro encontro. E ali eu entendi o real significado do amor de Deus por mim. Foi ali. Como foi profundo o sacrifício de Jesus pela minha vida. E foi ali que o Senhor quebrantou meu coração. Foi ali que aquela restrição, não sei nem como chamar, mas aquela restrição, aquela dureza que tinha dentro, aquela coisa que eu não conseguia pôr para fora, não conseguia chorar, nem às vezes diante do luto, como eu testemunhei aqui para vocês. Foi ali que Deus tirou isso. Foi ali que Deus quebrantou meu coração. Só que aí acho que ele pesou a mão demais, porque aí eu fiquei meio chorão. Aí forçou um pouquinho. E daí o Senhor quebrantou meu coração ali. E o choro, ele vem com alguma, como eu falei, com algumas das alterações que acontecem no nosso interior, né? E a gente expressa, né? Uma lágrima. E aí eu passei comecei uma experiência assim de
ao longo dos anos, né, do tempo, de chorar até com a própria palavra. Com a própria palavra. Lendo a palavra. E os irmãos que já me conhecem um pouco mais aí de tempo sabem, tem alguns textos aí que são muito especiais para mim, não posso deixar de citar aqui João 1, né? Fala, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Foi ali que esse texto começou a ganhar um novo significado. Porque o Senhor, Ele nos faz entender a grandeza do amor dEle, a grandeza do propósito que Ele tem para cada um de nós. Quando eu leio o chamado de Moisés, eu vejo como a gente cantou aqui, grande ao Senhor, né? Como Deus é grande. E eu vejo como a gente é pequeno. Como a gente é pequeno, porque Moisés, em todo aquele medo dele, o Senhor o chama e ele rejeita o chamado, e o Senhor fala assim: quem fez a boca do mundo? Quem fez? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o cego, ou o que for? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a sua boca, e eu lhe ensinarei o que deve dizer. E aí esses textos começam a adquirir um novo significado para a gente, e eles precisam mexer com o nosso interior. Eles não precisam mexer somente com a nossa cabeça, com o nosso intelecto. Eles precisam mexer com o nosso coração. Quando nós lemos em Isaías 53, ele foi traspassado e moído pelas nossas iniquidades. Isso precisa mexer com a gente. Isso precisa mexer com a gente. Quando nós lemos o Cântico de Maria, minha alma engrandece ao Senhor por todas as maravilhas que tem feito. Com poder tem feito grandes coisas, com misericórdia demonstrado amor. Isso precisa mexer com o nosso coração. E esse é um choro de tristeza, mas também é misturado com alegria. Por causa do constrangimento da essência do Evangelho. Por causa do constrangimento pelo sacrifício de amor de Jesus. Isso precisa mexer com a gente. Eu quero finalizar. Lembra que no início eu falei que o choro ele expressa isso de fato, uma alteração interior, né? Alteração emocional fora do padrão. Por isso que a gente expressa isso com as lágrimas, né? E é isso então que eu falei. A palavra de Deus ela precisa mexer com a nossa mente, com a nossa razão, né? Nós usarmos a razão para compreendê-lo, no estudo, como nós buscamos sempre fazer. Mas ela também precisa mexer com o nosso coração. A palavra precisa mexer com o nosso coração. E se isso não acontece, então alguma coisa precisa mudar. Porque isso quer dizer então que nós estamos seguindo o nosso padrão. Se a palavra não mexe com a gente está seguindo o nosso padrão. Só que o problema é que o padrão humano é pecaminoso, enganoso. O padrão humano é insensível às coisas do reino dos céus. E encerrando, fazendo uma conexão com a semana passada sobre a humildade, né? Se a humildade do espírito também é chorar, né? E bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Se a humildade do espírito também é chorar, quando a gente deseja e precisa, ser humilde, aliás, eu li errado, desculpa, falei errado. Quis dizer que ser humilde também é chorar. Ser humilde também é chorar. Chorar aos pés de Jesus. Chorar aos pés de Jesus, porque ali, nesse lugar, aos pés dele, é que ele promete que vai nos consolar. Amém? Você crê nisso? Amém. Amém. Quero orar mais uma vez com você, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra que nos assegura, Senhor, de que nós podemos chorar, Senhor, nós podemos e devemos chorar, Senhor, e mesmo quando isso acontecer, nós somos bem-aventurados, Pai, nós somos felizes, nós somos agraciados, mas isso porque, tão somente, Senhor, porque o Senhor nos garante que irá nos consolar, que o Senhor nos garante que enxugará as nossas lágrimas, Senhor,
E o Senhor nos garante que vai caminhar conosco, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à aflição, mesmo em meio à tristeza. E ela nos vai fazer chorar, sim, Deus, em certos momentos. Mas nós agradecemos pela certeza de que o Senhor estará conosco em todos esses momentos, ó Pai. Te agradecemos, nos ajuda a encontrar, Senhor, a providência do Senhor em meio a situações em que nós choramos. Nos ajuda a encontrar a provisão, a boa mão do Senhor, ó Pai, em meio aos momentos de choro. Que o Senhor, com o teu poder, com a tua grandeza, Pai, venha de fato a nos consolar, a acalentar o nosso coração. Que nós possamos de fato, mesmo em meio a tristezas, mesmo em meio a lutas, a desfrutarmos da alegria e da felicidade de caminharmos com o Senhor, porque afinal de contas o Senhor nos consola. Em nome de Jesus e para a tua glória, esta é a nossa oração. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.